Assim. Beleza, então a hora que você quiser. Desculpa. Então, gente, vou correr aqui, tá, com a apresentação, porque já estamos um pouco atrasados. Então, boa tarde a todos e a todas. Hoje teremos a apresentação do professor Francisco Ferreira, recém-chegado na London School of Economics. Vou passar imediatamente a palavra para o Chico. Hoje é o nosso penúltimo seminário dessa primeira sessão de seminário do SBE. E a gente vai ter o último na próxima semana, paramos e retornamos no final de agosto. Então, Chico, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Pode começar. Tá legal, obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos por estarem aí presentes. Esse trabalho é um trabalho com 3 coautores, Benoit Desserf, Daniel Mahler e Olivier Sterk, e chama Lives and Livelihoods, Estimates of the Global Mortality and Poverty Effects of the COVID-19 Pandemic. Lives e Livelihoods é difícil de traduzir em português, mas vidas e, digamos, vidas e renda, né, trabalho, toda a parte de livelihoods. Então, passando aqui rapidamente pela estrutura do seminário, eu vou fazer uma breve introdução, apresentar um modelo muito simples, né, que a gente chama aqui de marco conceitual, nem chega a ser bem um modelo, e aí 2 partes empíricas de resultados do trabalho, que é a parte principal, né? Se volta para os custos de bem-estar da pandemia estimados até junho de 2020, quer dizer, até mais ou menos os dados que a gente tinha até o mês passado, né? E isso nós vamos fazer primeiro para 6 países, para os quais nós temos dados melhores, e depois, com alguns supostos que eu vou explicar, a gente tenta estender essa análise para 150 países, que representam praticamente o mundo inteiro, né? Então essa parte seria uma análise dos custos de bem-estar da epidemia, como ela tem se desenvolvido, quer dizer, actual, né, os custos de fato. Aí a gente argumenta que esses custos que a gente mensura não nos permitem fazer nenhum julgamento acerca das intervenções de política. Então aí a gente tenta fazer uma análise contrafactual de quais teriam sido os custos num cenário de não intervenção, né? Num cenário onde a gente chegasse até a imunidade de manada, né? A herd immunity, que as pessoas falam. Aí eu vou discutir rapidamente umas limitações da análise e apresentar umas breves conclusões, tá certo? Então, o objetivo do estudo é tentar estimar os custos de bem-estar agregados da pandemia e da reação à pandemia, tá? Das reações tanto individuais, das respostas comportamentais, tanto dos indivíduos, quanto de política, né, pública. E esses custos que a gente tenta estimar vêm de 2 canais: mortalidade causada pela epidemia e um aumento na pobreza. Tá certo? Então, de certa forma, essa primeira parte aqui seriam as lives e essa segunda parte seriam as livelihoods. Mas, como vai ficar claro, elas não são exaustivas, esses canais não são exaustivos. Então, por exemplo, o custo do sofrimento das pessoas que ficaram doentes, os custos de pobreza futura causadas por problemas na educação das crianças, fechamento de escolas, aumento de desnutrição, nada disso vai ser considerado, né? Então, não são os custos totais realmente de todos os possíveis canais, mas sim os custos derivados desses dois canais específicos: mortalidade prematura, né, quer dizer, as mortes causadas pela epidemia, e um aumento na pobreza causado tanto pela epidemia quanto pelas respostas à epidemia, sejam elas respostas individuais ou respostas de política pública.
certo? Houve, obviamente, um debate, acho que todo mundo está a par, né, desse debate sobre lives e livelihoods, como o Economist, a revista The Economist chamou, né? E, de certa forma, o desafio empírico para esse debate sobre lives e livelihoods é que os dois tipos de custos da epidemia, os custos de mortalidade e os custos econômicos, são, em geral, medidos e apresentados em unidades diferentes, né? Então, o custo de mortalidade é medido em vidas perdidas, né? Número de mortes, e os custos econômicos, em geral, medidos em dólares, ou reais, ou pesos, ou seja o que for, unidades monetárias, né? Os economistas, naturalmente, têm abordagens para tentar traduzir esses números, como, por exemplo, Valuation of Statistical Life, né? A nossa ideia aqui é tentar propor uma alternativa a essas abordagens, que, aliás, na próxima lâmina, aqui no próximo slide, eu vou discutir um pouquinho essas abordagens, mas todas elas, quer dizer, pelo menos duas delas, uma terceira a gente vai ver que é diferente, acabam botando um preço na vida humana, né? E nos debates de política pública que não envolvem somente economistas, as pessoas tendem a reagir a isso de uma forma quase alérgica, né? Então tem essa citação aqui do governador de Nova York, o Andrew Cuomo, que disse em maio, quanto vale uma vida humana? Para mim, uma vida humana não tem preço, ponto. E esse é um tipo de resposta que, ainda que os economistas não usem isso, isso acaba tendo um peso no debate público, que informa a tomada de decisões sobre políticas públicas. Então, obviamente, há um número de abordagens na economia para estimar esse trade-off entre renda ou riqueza e mortalidade, né? O mais comum, mais conhecido é esse Valuation of a Statistical Life, muitas vezes baseado em regressões de salário hedônicas, que usam as diferenças de salário, né, os compensating differentials entre ocupações com maior risco de mortalidade ou com menor risco de mortalidade, para estimar o valor implícito de uma vida, com base em como o mercado de trabalho avalia riscos de perder a sua vida, né? Então isso vai de uma ideia que vem lá do Schelling, lá atrás, tem uma resenha do Viscusi no JL bastante boa, que resume faz uma resenha da literatura. E um dos problemas dessa literatura é que ela gera estimativas do valor de uma vida humana com uma gama muito ampla, né? Nesse estudo, por exemplo, você vai de estimativas de que a vida humana pode valer $100 mil até $15 milhões. Há outros estudos que tentam isolar métodos mais cuidadosamente, tal, que tem umas gamas, uns intervalos de menores, mas não obstante geram números bastante variados. Você tem certas tentativas de evitar botar um valor na vida humana que olham somente para a mortalidade indireta causada por perdas econômicas, como esse paper aqui do Ray Subramanian, que já é sobre a Covid na Índia, né? Olha para o Covid na Índia e tenta dizer quanto de mortalidade que vai ser causada pelas perdas econômicas. Obviamente, essa abordagem ignora toda e qualquer perda de renda ou riqueza que não se traduza numa morte. E como a gente fala no paper, algumas abordagens que usaram isso para a grande recessão de 2007 e 2008, na verdade encontraram que durante essa grande recessão a mortalidade caiu. Então, de forma que você teria um efeito, digamos, positivo sobre o bem-estar, que não faz muito sentido, né? E aí você tem métodos mais estruturais que usam utilidade esperada ao longo do ciclo de vida, como o paper do Sossô com o Gary Becker e o Thomas Philipson, paper do Jones and Klenow, e tal. Essa é uma abordagem muito mais bem fundamentada, né, que a gente tende a preferir. Mas, não obstante, ela envolve calibrar uma série de parâmetros, né, pelo menos 3 parâmetros. A elasticidade de substituição intertemporal, a concavidade da função de utilidade instantânea e a taxa de desconto.
E dependendo dos supostos que se façam sobre esses parâmetros, você acaba tendo resultados diferentes para o valor que se dá para um ano adicional de vida ou para uma vida, né? Então, essa é uma vantagem que a gente acha da nossa alternativa, do método que a gente vai propor aqui, é que ele vai gerar um parâmetro muito simples que expressa esse trade-off entre mortalidade e renda. Claro que vai ter suas restrições, vai ter seus custos, mas um benefício a gente acha é que você aí tem um parâmetro somente sobre o qual a gente não toma não faz uma escolha, né? A gente vai permanecer agnóstico com relação a esse parâmetro e o leitor é que faz a sua escolha, tá certo? Isso vai ficar mais claro, eu espero, ao longo da apresentação aqui. Há uma série de papers bem recentes, né? Essa lâmina de Related Literature é uma raridade para mim, né? É a primeira vez que eu acho que eu tenho uma apresentação com Related Literature todas do ano em que nós estamos, né? Isso é uma função do fato de que a maioria desses papers têm sido escritos para analisar a Covid, né? Para analisar a pandemia de diferentes formas. Eu não vou me alongar aqui nesses papers, só dizer que a gente tem uma dívida grande com esses dois primeiros papers aqui. Esse do meu coautor Benoît Desserf com o Jean-Marie Ballan e o Guilherme Cassan é onde a ideia de usar anos de vida e anos de pobreza como uma métrica para julgar esse trade-off, né, vem em parte daqui. E a nossa metodologia para estimar o efeito do Covid sobre a pobreza derivada também segue bastante esse trabalho do Christoph Lachner e o meu outro coautor, Daniel Mahler, e outros do Banco Mundial. Certo? Bom, então, deixa eu tentar apresentar aqui rapidamente o marco conceitual que a gente tem nesse trabalho. E nesse sentido, tentando eliminar aqui esse... Nesse sentido, a nossa abordagem segue bastante essa welfare literature aqui, o nosso marco conceitual se baseia num modelo utilitário simples de bem-estar, tá certo? Então, rapidamente, como é que isso funciona? Bom, a gente tem a utilidade individual, uma utilidade intertemporal do momento em que nós estamos, né? Quer dizer, o ano T é o ano da pandemia aqui, 2020, tá? Para cada indivíduo, até a sua morte esperada, que é a data DI, tem uma utilidade que é uma função do status do indivíduo, onde o status do indivíduo é simplesmente pobre, não pobre ou morto, né? E se ele é morto, se ele está morto, a utilidade é normalizada para zero. Tá? Então você vê que aqui a função da renda ela é altamente estilizada, né? Ela é uma função, uma step function, onde basicamente você tem um nível de utilidade se você é não pobre, um nível de utilidade se você é pobre, e zero se você não está mais vivo, tá certo? O bem-estar social é simplesmente a soma do bem-estar individual de cada pessoa, né? Agora vamos usar um apóstrofo para denotar aqui a situação sob a pandemia, tá certo? Então esse delta UI aqui é a perda, né, vai ser a perda de utilidade do indivíduo I na pandemia comparado com num cenário contrafactual em que não houvesse a pandemia. O que é essa diferença? Essa diferença tem duas partes, né? Uma parte é que essa pessoa pode morrer mais cedo, né? Se ela morre mais cedo em DI', que é menos do que DI, tá certo? Ela vai ter essa perda aqui, que é a utilidade, a perda de utilidade de estar vivo entre essas duas datas, a data em que a pessoa morre e a data em que ela morreria. Além disso, você pode ter uma perda de até você morrer, você está na pobreza, tá certo? Você ter mudado de status
do status de não pobre por pobre. Isso aqui, essa função indicadora aqui, ela marca 1 se você foi da não pobreza para a pobreza, e você tem uma perda de bem-estar, uma perda de utilidade, que é essa diferença aqui entre a utilidade de ser não pobre e de ser pobre. A utilidade de você morrer, quer dizer, a perda de utilidade que vem da mortalidade, é simplesmente a utilidade que você teria, né, menos zero, certo? Opa, menos zero, né? Você tem um problema aqui que você poderia ter, isso aqui poderia variar entre pobres e não pobres, né? Você poderia ter U de P menos zero e U de NP. Isso criaria uma situação em que o custo do bem-estar das mortes seria diferente para pessoas pobres e não pobres, que a gente acha moralmente objectionable, né? Moralmente repugnante. Então a gente supõe que quando a pessoa morre, a perda de bem-estar é a perda equivalente ao bem-estar que ela teria se ela fosse não pobre. Isso é para cada indivíduo. Quando você agrega isso para a sociedade como toda, você tem então a mudança no bem-estar social, né? Você tem essa expressão aqui. Agora note que delta UD, quer dizer, o diferencial na utilidade instantânea da morte, né, do indivíduo, ela é maior, certo? Ela é maior do que delta UP, porque o de P é positivo, né? Estritamente positivo. Então a gente pode reescrever delta UD como alfa delta UP aqui, tá? E aí o ponto é que você, como delta UP é uma constante para os indivíduos, você pode tirar isso aqui da expressão e você acaba com o seguinte, você acaba com essa somatória aqui, é a somatória, né, de anos em que a pessoa, anos adicionais em que as pessoas vão passar na pobreza. Isso a gente chama de poverty years, que eu vou chamar aqui de anos adicionais de pobreza, em português. Então, os anos adicionais de pobreza é o número de indivíduos que vai passar alguns anos na pobreza por causa das consequências econômicas da pandemia. E isso aqui, né, se tirando o delta UP daqui, vai ser a duração, né, o número de anos perdidos vezes alfa pelas pessoas que morreram prematuramente. Então, são os life years. Tá certo? Então, você acaba com essas duas coisas, né? Você acaba que o bem-estar, a mudança do bem-estar social, nessa sociedade é simplesmente uma soma ponderada dos anos de vida perdidos e dos anos adicionais de pobreza. Então, você tem o custo aqui de que a gente teve que criar uma função de utilidade que é bastante coarse, né, bastante rude, digamos assim, porque ela tem esses três steps, né, mas isso nos permite exprimir ou expressar a mudança de bem-estar, quer dizer, o custo de bem-estar da pandemia e da crise, em termos bem simples, né, como essa soma de anos de pobreza e anos de vida, onde esses anos de vida perdidas valem mais do que um ano de pobreza, né, porque delta UD é maior do que delta UP. Então, o parâmetro essencial que a gente usa aqui, o parâmetro normativo que estabelece o trade-off entre mortalidade e renda, ainda existe, né? Você não evita isso, mas acaba sendo uma coisa bem transparente, que é esse delta aqui, que é quanto que vale, quantos anos de pobreza valem um ano de vida em termos de bem-estar social. A gente sugere no paper que a medida desse alfa, uma maneira de ter esse alfa, teria que ser uma pesquisa, né, uma household survey, onde você perguntasse para as pessoas o seguinte, fizesse o seguinte exercício mental, né? Quantos anos se você não fosse ser pobre até você morrer, né? Se não fosse ser pobre, quantos anos você aceitaria viver na pobreza para ter um ano a mais de vida no final da sua vida? Então, se a pessoa dissesse, olha, eu posso viver 10 anos na pobreza em vez de ter a minha renda, se isso me der um ano no final, o alfa daquela pessoa seria 10. É um parâmetro normativo. Então, esse aqui é a equação central. Então, o que a gente faz com isso? Quer dizer, esse é o marco conceitual.
Sim. Tem uma pergunta do Rodrigo Soares. Fala, Sossô. Oi, Chico, tudo bem? Tudo bem? Você na verdade, ele está supondo que ninguém era pobre antes, né? Não está supondo que ninguém era pobre. O que a gente está fazendo, deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. O que a gente está fazendo é o seguinte: quando vai calcular o custo da mortalidade, isso, né, você poderia ter dois tipos. Se o cara é pobre, isso. vai ser U de P menos zero. Se o cara é não pobre, a gente vai ter U de NP menos zero, né? Aí, isso geraria, então, um valor de vida diferente para o pobre e para o não pobre, né? Volta naquele seu ponto. Aí a gente simplesmente impõe essa coisa normativa de que, para isso, a gente não quer ter isso, a gente quer valorar um ano de vida perdido igualmente, seja para quem for. Então, a gente impõe, eu estou aqui apontando para a minha tela com o meu dedo, que obviamente não é muito útil, e a gente impõe isso daqui. Obviamente, você poderia fazer de outra forma. Mas faz sentido? Sim, aquele ponto, no fundo é aquele ponto que você falou, não, beleza. Tá, obrigado. Então, aí, passando então para os resultados empíricos, né? Então, aqui esse alfa é super importante, obviamente, né? E eu acho que não teria muito sentido a gente impor um valor de alfa aqui. O que a gente pretende fazer, então, o que a gente faz, a gente fica agnóstico com relação ao valor de alfa e a gente apresenta resultados empíricos desse objeto aqui, alfa chapéu, tá? Que é essa razão dos anos adicionais de pobreza. Esse A é de actual, né? Então vamos chamar de estimados, né? Porque tudo aqui vai ser estimado. Então, os anos de pobreza estimados e os anos de vida perdidos estimados. Daí o ponto é o seguinte: se o teu alfa com esse alfa chapéu, né? PY sobre LY, com esse alfa chapéu seria para aquele país o alfa em que esses dois componentes do custo de bem-estar são iguais. Tá certo? Se o teu alfa é maior do que esse alfa chapéu, então o maior custo vem da mortalidade. Se o teu alfa, o alfa que você acha que deve valer, né, o teu parâmetro normativo é menor do que esse alfa chapéu, então o componente de pobreza é o maior componente do custo de bem-estar social. É nesse sentido que a gente tenta dizer algo sobre lives e livelihoods, né? Quer dizer, o maior custo social, o maior custo de bem-estar para a sociedade está vindo da pobreza adicional ou da mortalidade adicional. Isso não implica ainda nenhum julgamento sobre política, porque esses são custos da crise como um todo, da crise que é a pandemia, as respostas individuais à pandemia e as respostas públicas à pandemia, tá certo? Então esse vai ser o exercício. Como é que a gente estima os anos de mortalidade, os anos de vida perdidos? Os anos de vida perdidos a gente tem taxas de mortalidade para cada idade, tá certo? E aí para cada idade a gente tem as taxas de mortalidade em cada país. E para cada pessoa que morre, digamos, com 60 anos, no Japão, a gente dá para ela o número de anos que é a esperança de vida residual dessa base de dados aqui, a Global Burden of Disease Database, para 60 anos no Japão. Tá? Nesse sentido, é uma estimativa conservadora, porque supõe que a longevidade esperada, digamos assim, a longevidade esperada das pessoas que morreram é igual à média, né, para aquele país, onde você pode supor que isso não seria verdade, porque você tem as pessoas que morrem podem ter pre-existing conditions, né, pode ter diabetes, doença cardíaca, etc. Mas então, assim a gente estima os anos de vida perdidos. Como é que a gente estima os anos adicionais de pobreza, o PY? Os anos adicionais de pobreza a gente estima da seguinte forma: para cada país a gente vai ter a distribuição de renda em 2019 ou antes, tá certo? A gente vai ter uma estimativa de quanto que a Covid mudou a previsão de crescimento do PIB, tá certo? Então, por exemplo, para
para o Brasil, a gente tinha uma esperança de crescimento de 2%, e uma expectativa de crescimento de 2% antes do Covid, passou para uma expectativa de crescimento de menos 7%. Então, aí, a Covid Innovation aqui vai ser um gap de 9 pontos percentuais do PIB. A gente transmite isso para a distribuição de renda usando um pass-through de 0,85, que vem da literatura sobre crescimento e pobreza, que eu não vou me deter aqui, tá certo? É uma média. Então, a gente basicamente vai escalar a distribuição de renda, né, para baixo, usando a taxa de crescimento de forma homogênea, quer dizer, assumindo então uma recessão que é distribution neutral. Isso, obviamente, é um suposto forte, isso aqui é a nossa linha de base, mas a gente tem um pouquinho de teste de robustez com relação a isso, tá certo? E a gente vai supor, de forma, de novo, conservadora para a pobreza, que a pobreza vai durar somente um ano. Tá? Então, o cara fica pobre hoje, no ano que vem ele já não vai estar mais pobre. Né? Então, note que isso vai em duas direções. De certa forma, a gente está exagerando o LY, os anos de vida perdida, tá certo? Por atribuir a expectativa de vida residual média do país para quem está morrendo a cada idade. E a gente está, de certa forma, subestimando a pobreza por considerá-la, considerar que a recessão é neutra do ponto de vista distributivo e que a pobreza dura somente um ano, certo? Bom, isso aqui é como esse choque é calculado. A inovação do PIB é o seguinte: a gente tem previsões do PIB em janeiro de 2020 e em junho de 2020 para os anos de 2020 e 2019. Então a gente tem essa diferença em diferenças aqui, que é basicamente a inovação, né? Quanto que estava sendo previsto para o crescimento de 2020 em janeiro, antes do Covid, quanto que passou a ser previsto para 2020 na estimativa de junho, tirando disso qualquer efeito sobre 2019, crescimento de 2019, que não pode ser relacionado à Covid. Bom, então vamos lá. Então, assim que a gente calcula essas duas grandezas aqui, que se transformam nesse objeto alfa-chapéu, né? Então, primeiro a gente faz isso para 6 países para os quais a gente tem realmente informação sobre mortalidade da Covid desagregada por idade. Tá certo? Isso é uma coisa que a gente não tem para a maioria dos países. Então, os resultados globais que eu vou apresentar em seguida vão usar dados para países específicos. E antes de fazer aquilo, a gente queria ver que resultados a gente obtém usando a informação realmente nacional específica de mortalidade desagregada por idade. A gente tem isso para 3 países, tinha para mais, né? Mas a gente usa 3 países ricos, a Bélgica, a Suécia e o Reino Unido, que estão todos eles entre os 6 países com a maior mortalidade per capita de Covid, né? E 3 países em desenvolvimento para os quais a gente também conseguiu achar esses dados: Paquistão, Peru e Filipinas. As estimativas de crescimento do PIB, as previsões, vêm dos bancos centrais dos países ricos, mas vêm do Banco Mundial para os países pobres. E nesses 3 casos, para definir pobreza, a gente usa linhas de pobreza nacionais, tá? Linhas de pobreza que diferem entre esses países são as linhas de pobreza de cada um deles, tá certo? Então, alguns resultados aqui nessa tabela. Aqui a gente tem uma série de indicadores demográficos e econômicos para esses países, né? O principal aqui são esses dois painéis da tabela aqui. A gente tem o cenário atual da mortalidade por Covid, tá? Você tem o número de mortes aqui. Você tem o número de anos perdidos por morte, quer dizer, a média, né, daquela expectativa de vida residual entre as pessoas que estão morrendo. Tá? E o produto desses 2 números, que não aparece aqui, mas o produto desses 2 números vai ser o LY, né? Vai ser o número de anos de vida perdidos, tá certo? Que aqui aparece per capita. Então, esse
é o custo de bem-estar da mortalidade estimado em termos de anos de vida perdidos em cada um desses países. Tá certo? Por exemplo, aqui você vai ver que para o Reino Unido seria cerca de 489 mil anos, tá certo? Anos de vida perdidos. Por outro lado, a gente tem o choque econômico, medido em termos de PIB per capita, né? O efeito disso em termos de pobreza, em milhões, tá? Então, para o Reino Unido, mais uma vez, em vez de 480 mil anos de vida perdido, você teria 4,4 milhões de anos adicionais na pobreza. Supondo, né, mais uma vez, que as pessoas passam só um ano na pobreza, você teria 4,4 milhões de pessoas a mais na pobreza. Desses dois, você pega aquela razão, né, que a gente estava olhando antes, quer dizer, os anos de vida perdidos para a pobreza, os anos adicionais de pobreza sobre os anos de vida perdidos, né, que é o nosso alfa chapéu. Então, esse alfa chapéu aqui, ele varia muito entre países, né? Então, na Bélgica, que é o país com o menor valor desse alfa chapéu, você teria que achar que 3 anos e meio de pobreza são equivalentes a 1 ano de vida perdida, para achar que as duas fontes, né, de custo de bem-estar contribuem igualmente para a perda de bem-estar da pandemia. Se você acha que, se o teu alfa é maior do que 3,5, se você acha que, em termos de bem-estar, eu acho que 10 anos a mais de pobreza, que corresponde a 1 ano de vida perdido da pessoa, aí você então vai dizer que a mortalidade contribuiu mais do que a pobreza para o custo de bem-estar na Bélgica. Esse número é 9 para a Suécia, 9 para o Reino Unido, 13 para o Peru. Agora, no Paquistão e nas Filipinas, é 195, 175. Quer dizer, você teria que achar que 195 anos a mais passados na pobreza que valem 1 ano, de vida perdido, para achar que os dois contribuem a mesma coisa. Se o teu número é 10, você vai concluir que os custos de bem-estar vindos da pobreza são maiores nesses países. Isso, sim. Tem uma pergunta do Eduardo. Fala, Eduardo. Oi. Oi. Deu para ouvir? Agora eu estou ouvindo, mas não ouvi a pergunta. Pode repetir? Vou falar agora. Eu estava pensando no seguinte, tem alguma coisa de dados internacionais, e vocês por acaso usaram, olhando para em cada país, como é que a situação vai de pobreza ou não pobreza afeta a probabilidade condicional de morte? Porque acho que seria interessante também para esse cálculo de bem-estar, né? Quer dizer, um fato que país pobre, que não tem sistema de saúde pública, a probabilidade de morrer é muito maior se você for pobre. Não, esse é um bom ponto e, na verdade, ele tem um pouco a ver com daqueles métodos que eu falei antes, né? Esse aqui, de o quanto que a pobreza ou custos econômicos causam de mortalidade. E a gente não tem isso. Tá? Então, isso seria interessante, a gente não tem. De novo, o que vai acontecer aqui, né, é que você vai ver uma importância muito grande nos custos de pobreza, tá certo? Se você considera que haveria mortalidade adicional vindo da pobreza, a importância da pobreza seria maior ainda, né? Então, em termos de comparar custos de bem-estar vindos da pobreza com custos de bem-estar vindos diretamente da mortalidade da Covid, se você fosse atribuir a mortalidade vindo da pobreza à parte de livelihoods, tá certo? As nossas estimativas são ainda mais subestimadas. Faz sentido o que eu falei? Exatamente, eu pensei isso, que é subestimar. Exato. Nós estaríamos, então, nesse ponto de vista, subestimando os custos de pobreza, fora, como eu já falei, que a gente não está levando em conta nenhuma pobreza futura advinda dos custos educacionais, das perdas educacionais desse ano, das perdas de nutrição para mães e para crianças na primeira infância hoje, que a gente sabe que vão ter efeitos depois. Nada disso também está sendo estimado aqui.
né? Bom, então é isso. Aí, uma das coisas que sai daqui, né, e que vai continuar saindo, a gente vai ver cada vez mais, é essa diferença entre os países mais pobres, onde a pobreza tem um impacto muito maior, né? Em parte, não na sua totalidade, mas em parte, isso vem dessa particularidade, né, que nós todos conhecemos da Covid, que a mortalidade é muito concentrada entre as pessoas mais idosas, né? A gente tem aqui um histograma, a distribuição das mortes de Covid na Suécia até junho, né? Você vê que ela está toda aqui acima de 70 anos, acima de 80 anos, acima de 90 anos, e esses são números absolutos, não são frações daquela idade, né? Então, você vê uma morte muito concentrada aqui. Os países mais ricos, primeiro, tem muito mais gente nessas faixas etárias, e segundo, para aqueles que estão nas faixas etárias, eles têm uma expectativa de vida residual maior. Então, o número de anos perdidos por pessoas que morrem nesses países vão ser maiores, né? Então, isso tende a gerar que o custo da mortalidade vai ser maior para países mais desenvolvidos, onde você tem tanto uma estrutura etária com mais idosos, quanto uma maior duração de vida, né? Uma maior quantidade de anos perdidos por cada um deles. Certo? Essa é uma das razões. Outra razão é, obviamente, a densidade da distribuição de renda próxima à linha de pobreza, né, que tende a ser mais alta nos países mais pobres do que nos países mais ricos, ainda que, até agora, eu estou usando rendas de pobreza nacionais, quer dizer, as linhas de pobreza nacionais. A linha de pobreza da Inglaterra aqui é muito mais alta do que a linha de pobreza do Paquistão. Tá certo? Chico, sim. Temos mais perguntas. Manuel. Oi, Chico, uma pergunta a respeito da sua medida de PIB relativamente à de mortes. Pelo que eu entendi, você está pegando a estimativa do PIB até o final do ano, né, de quando que vai acontecer. E para as mortes, você está pegando as mortes até agora. Isso. Especialmente porque os países estão em estágios muito diferentes da pandemia. Não seria o caso de tentar, não sei se seria viável, mas pensar em alguma estimativa de mortes do total no final do período? Isso vai ser, quer dizer, em parte, isso vai ser a sessão 4. Nós estamos agora na sessão 3. A sessão 4 não vai fazer exatamente o que você está falando, mas vai tentar fazer algo bem próximo do que você está falando. Então, talvez a gente espere até eu chegar lá, e aí quando eu passar pela sessão 4, você volta se eu não tiver respondido, tá? Mas você tem toda a razão, os países estão em fases muito diferentes, então isso aqui é simplesmente, até agora, uma descrição, né, desses custos até junho. E, obviamente, a China, em junho, já tinha basicamente acabado a sua pandemia, enquanto que em vários países africanos ela estava apenas começando, e como a gente vê no Brasil e nos Estados Unidos, ela também, infelizmente, estava ainda numa fase inicial, né? Bom, outra pergunta do Rodrigo Soares. Fala, Sussu. Chico, só em relação àquela discussão do valor, né, como se fosse mais ou menos o valor da vida estatística, se variando por renda ou não. Se eu entendi bem, isso, na verdade, do ponto de vista mais substantivo, isso vai afetar de forma mais significativa o alfa, né? E se eu entendo bem, na verdade, se a gente deixasse aquela tabela que você estava anteriormente, se deixasse isso variar por nível de renda, obrigado, por nível de renda, a coisa ficaria ainda mais dramática para os países mais pobres, porque o valor imaginando que tem uma população pobre maior no baseline, e o valor da vida para eles, da perda de vida, seria menor, né, por causa disso. Então, na verdade, a compensação de renda seria ainda maior. Eu estou falando isso porque acho que tem a coisa substantiva, eu concordo plenamente com essa coisa moral, né, que aparece nessa literatura, que é muito desconfortável, mas eu acho que quando a gente pensa nela mais como uma taxa marginal de substituição, que de fato o que ela é mais palatável, né, e faz mais sentido, né? Você falar em termos de expectativa de mortalidade, de probabilidade de mortalidade, e quanto você está disposto uma pessoa estaria disposta a sacrificar de consumo para reduzir marginalmente a probabilidade de mortalidade, né? E acho que nessa perspectiva ela faz mais sentido
E acho que, assim, só para destacar que eu acho que a consequência substantiva seria que esses números seriam maiores ainda, se eu entendi direito, para Paquistão, Peru e Filipinas. Eu acho que você tem razão, eu não tinha pensado nisso, é um bom ponto, né? Se a taxa se a taxa marginal de substituição fosse diferente para os mais pobres, isso teria um efeito de aumentar esse alfa. Eu acho que você tem razão, né? O que, mais uma vez, quer dizer, mais uma vez a gente está tendo estimativas, então, relativamente conservadoras, né? Eu acho que é isso mesmo. Obrigado. Bom, deixa eu continuar aqui, que eu comecei atrasado e agora eu estou bem atrasado, então. Mas, bom, então a gente começou com esses 6 países, né? Aí agora a gente tenta fazer algo para o mundo como um todo, ou não é o mundo como um todo, mas pelo menos 150 países, né, dado que a gente tem a sorte de ter essas distribuições de renda para todos esses países de forma desagregada naquela base de dados do Banco Mundial, POVCalNet, né, que a gente usa. Então a gente usa essas distribuições de renda, estimativas de crescimento agora vêm de mudanças, né, como eu disse antes, nas previsões de crescimento do Global Economic Prospects entre janeiro e junho de 2020, tá certo? E eu vou mostrar resultados aqui, a gente tem resultados para dois linhas de pobreza, 2 conjuntos de linhas de pobreza. Uma é uma linha de pobreza absoluta imposta para todos os países, que é essa linha de pobreza que o Banco Mundial usa de 1,9 dólares por pessoa por dia. Como isso, obviamente, é bastante radical, né, uma linha de pobreza extremamente frugal, por assim dizer, para países exceto os de renda mais baixa, a gente também apresenta resultados usando linhas de pobreza diferentes para cada uma dessas categorias de países, tá? Os países de renda baixa, os países de renda média baixa, países de renda média alta e países de renda alta, né? E essas linhas 1,9, 3,2, 5,5 e 21,7 dólares são desse trabalho aqui do Dean Jolliffe e do Aspen Pritz. Basicamente, elas são linhas de pobreza, as linhas de pobreza medianas nas distribuições de linhas de pobreza entre esses países. Quer dizer, você pega todos os países de renda média baixa, olha as linhas de pobreza nacionais que eles têm, a mediana é 5,5, tá certo? Então, elas são, por assim dizer, linhas de pobreza típicas daquele grupo de países, tá certo? E aí vem o ponto, agora eu vou ter que correr um pouco mais, mas vem como a gente estima as taxas de mortalidade, quer dizer, o que a gente não tem para esses 150 países são as taxas de mortalidade específicas por idade, né? Então, a gente tem que fazer uns certos supostos, basicamente usando as Infection Fatality Rates, que são esses MIs aqui, as Infection Fatality Rates da China, tá certo? Da China para os países em desenvolvimento e da França, desse paper aqui, para os países de renda alta, tá? Então, a gente vai usar esses vetores aqui de Infection Fatality Rates por idade A no país J, a gente vai impor da China para os países até aqui e da França para os países de renda alta, tá? Então, com essa informação, supondo que a taxa de infecções é constante por idade, a gente consegue, a gente tem um número de mortes aqui, a gente consegue obter isso, e com isso a gente consegue então ter a taxa de mortalidade, distribuir a taxa de mortalidade que a gente observa para cada país por faixa etária, tá? Usando a pirâmide populacional do país e esse MI aqui, essa Infection Fatality Rate da China e da França, tá certo? Aqui você tem o choque, tá? Isso aqui é só o choque, isso aqui é só o impacto no PIB, quer dizer, a queda na previsão do PIB para todos os países do mundo, né? Você vê que de janeiro para junho houve um decréscimo na previsão de crescimento dos países por volta de 7,5%, 8%, distribuída dessa forma, tá certo? Aí a gente usa, como eu disse, os 85% os 85% de pass-through, e aí você acaba com essa distribuição aqui. Quer dizer, esse é o primeiro resultado de fato do paper, esse é aquele alfa chapéu, né? Aquele break-even alpha, tá?
para vários países, tá? Usando, como eu disse, linhas de pobreza diferentes para os países de renda baixa, renda média baixa, renda média alta e renda alta. Note que as duas escalas aqui estão em log, né? De forma que isso aqui é um slope, um gradiente extremamente decrescente, né? Você tem uma derivada aqui altamente negativa. O que isso quer dizer, né? Lembrando mais uma vez, se o teu alfa é maior do que esse alfa chapéu, então a mortalidade é a principal fonte de custo de bem-estar. Se o teu alfa é menor do que o alfa chapéu, então a pobreza contribui mais para o custo de bem-estar social naquele país. Digamos que você ache, por exemplo, que a alfa deve estar entre 10 e 100, tá? Que 100 anos, entre 10 e 100 anos adicionais de pobreza representam para o país o mesmo custo do que um ano de vida, né? Então daí você diria que para esses países aqui embaixo, né, que são quase todos eles mais ricos, uma exceção aqui que eu não sei o que é, a mortalidade é um fator que contribuiu mais para esse custo de bem-estar do que a pobreza. Mas para todos esses países aqui em cima, né, que é a maioria deles, a pobreza tem uma contribuição muito importante para esse custo de bem-estar, tá certo? Obviamente, esse quadro fica mais radical ainda quando a gente usa a mesma linha de pobreza, que é essa aqui, a linha de 1,90, né, para todos os países. Aí realmente você vê que, por exemplo, Reino Unido, esses países aqui mais ricos, estão abaixo de 1, e 1 é o limite inferior teórico de alfa, né, porque significa o custo de um ano de pobreza. Então, aqui para esses países realmente o custo é maior da mortalidade. Para esses países aqui mais pobres, você teria que ter um alfa muito, muito alto para achar que a mortalidade está contribuindo tanto quanto a pobreza, né? Certo. Bom, então passando para a última sessão, e eu não sei quanto tempo as pessoas têm, a gente começou com 10 minutinhos de atraso. Não sei, Rodrigo, se eu posso agora, acho que faltam uns 4 minutos para as... Não, pode seguir, Chico, a gente completa os 60 minutos. Tá. Obviamente, quem precisar sair, saia. Eu vou seguir então mais uns 15 minutos, acho que dá para terminar. Sim, pode seguir. Então aqui, essa segunda parte tenta um pouco responder a pergunta do Emanuel, né? De certa forma, a gente estava tentando descrever aqui uma certa decomposição, se você quiser, né, dos custos de bem-estar da pandemia entre os custos de lives e os custos de livelihoods, né? Os custos de maior pobreza e os custos de mortalidade, né? Mas isso não te responde nada acerca daquela frase do Trump, né? De que a cura é pior do que a doença, né? Para tentar dizer algo a respeito disso, a gente tenta fazer uma estimativa para um cenário contrafactual de não intervenção, tá certo? Então, como eu digo aqui, as estimativas que eu apresentei na seção 3, obviamente incluem países em estágios totalmente diferentes da pandemia, como o Emanuel disse, com tipos de resposta, né, de policy totalmente diferentes, né? Então, talvez eles possam ser úteis para esclarecer algo acerca dos custos de mortalidade e pobreza relativos da crise, como ela se desenvolve, né? Mas não pode dizer nada acerca dessa questão de se a resposta, né, os lockdowns e tudo mais, foram piores do que a pandemia ou não. Então, para isso, a gente vai computar esses cenários de não intervenção, que a gente interpreta usando um suposto desse paper do Banerjee et al., onde eles usam 80%, né, uma taxa de infecção de 80% como gerando imunidade de manada para os países, né? A gente já recebeu comentários que 80% é muito alto, talvez a gente tenha que refazer isso para um número mais baixo, mas o que a gente fez até agora foi com 80%, porque era o número nesse paper do Banerjee que estava sendo muito usado né, na época. Então a gente vai calcular, na verdade, 2 cenários contrafactuais, um deles com saturação, que a gente chama, quer dizer, dizendo que os hospitais estão cheios, daí se a pessoa precisa ir para o ICU, né, para a unidade de terapia intensiva, para a UTI,
a gente supõe que ela morre, né? Porque a gente tem dados de quem que precisava ir para a UTI na China e na França, né? Mas eu vou meio que ignorar isso aqui porque é um detalhe, digamos, no paper, né? O que é importante aqui é que a gente vai continuar usando essas infection fatality rates da China e da França, né? E vai supor aqui de forma altamente conservadora que na ausência de respostas, na ausência nessa estratégia do herd immunity, você não tem nenhum custo de pobreza. Que é claramente errado, porque a gente sabe que você vai ter respostas individuais, né, de aversão ao risco, etc. Mas isso, de novo, é uma coisa conservadora que vai, digamos, contra nós nesse sentido, tá certo? Porque aqui o que a gente vai fazer é mostrar um outro alfa, que não tem nada a ver com o alfa chapéu, é o alfa TIL, tá? E o alfa TIL é o alfa que vai dizer, olha, os custos de não intervenção são iguais aos custos que a gente viu até agora para aquele país. Supondo que PY no cenário de imunidade de manada é 0, esse alfa tilde tem essa formulazinha aqui, tá certo? Então, se o teu alfa é maior do que o alfa tilde, a perda de bem-estar no cenário de imunidade de manada, no cenário de não intervenção, é maior do que no cenário atual. Tá? Isso é o que a gente vai tentar fazer. Então, como é que a gente estima esse contrafactual de anos de vida perdida no caso de não intervenção? A gente tem aquela mesma equaçãozinha de mortes distribuídas por idade, né? E aqui o que a gente tem os mesmos age-specific infection fatality rates que a gente tinha antes, da China para os países pobres, da França para os países ricos, as pirâmides populacionais de cada país, e o que vai mudar é esse phi aqui, que vai ser 80%. Tá? A taxa de infecção, a gente vai supor que é 80% em todos os países. Tá? E uma das diferenças, uma fonte adicional das diferenças vai ser residual life expectancy by age. Eu vou pular essa parte aqui por causa do tempo. Mas o ponto aqui é bom, deixa eu só dizer rapidinho. O ponto aqui é que uma das diferenças fundamentais de como que esses anos de vida perdidos variam entre países é que os países mais ricos têm, de novo, muito mais gente idosa. Comparando o Japão com o Zimbábue aqui, você vê que nem 5% da população do Zimbábue tem mais de 60 anos, mas quase 35%, quer dizer, mais de 1/3 da população do Japão tem. E esse terço, né, a expectativa de vida residual deles, condicional em termos de chegada àquela idade, é maior do que no Zimbábue. Então, os anos perdidos nesse nosso cenário com uma taxa de infecção de 80%, né, são muito maiores no Japão do que no Zimbábue. Tá? De novo, você tem aqui essa diferença entre saturação hospitalar e não saturação hospitalar. Você pode ignorar isso, mas você vê, por exemplo, que o número de anos de vida perdidos por pessoa, per capita no Japão como um todo, seriam 0,2 anos, e no Zimbábue 0,03, quer dizer, sei lá, 7 vezes menos, né? 7 vezes menos por causa disso. A única diferença aqui são essas pirâmides populacionais e a expectativa de vida residual. Então, você tem aqui um gráficozinho dos anos de vida perdidas nesse cenário contrafactual de idade por manada, mostrando que ele é bem crescente, né? De novo, a escala logarítmica, então muito crescente na renda do país. Tá? Quanto mais rico o país, seja com saturação ou sem saturação hospitalar, o número de anos de vida perdidos para a pandemia nesse cenário de imunidade de manada é muito maior nos países mais ricos. Certo? Então aqui está o nosso alfa TIL, né? O alfa TIL é aquele alfa no qual você diria que o custo de bem-estar no cenário de imunidade de manada é igual ao custo que a gente observou até agora nos países. Né? E o ponto é que, em vez de 10 mil, e 1.000 e 100 mil que a gente tinha aqui antes, esses números são quase todos abaixo de 1. Certo? O que significa que o custo de bem-estar seria maior
com imunidade de manada, com a estratégia de imunidade de manada, né, sem nenhuma intervenção, seria maior do que o que a gente observou até agora. Claro que até agora tem aquele problema que o Emanuel falou, até agora é diferente, até junho é muito diferente. Por exemplo, se a gente fizesse agora para o Brasil, seria maior do que era, né, nesse momento. Mas, não obstante, com os dados que a gente tem, isso sugere que os custos de mortalidade gerados pelo cenário de imunidade de manada seriam muito altos, e seriam maiores do que os custos gerados tanto por pobreza quanto por mortalidade no caso atual. Note que a gente supôs, mais uma vez, que você não tem um PYNI, né? Você não tem anos de pobreza adicional. Se você tivesse anos de pobreza adicional, esses números estariam ainda mais para baixo, porque o custo do cenário de não intervenção seriam maiores, né? Então, basicamente, aquele é o resultado fundamental. Aqui eu tenho mais alguns gráficos, alguns números que não valem muito a pena. Aqui você tem, né, como eu mostrei, como eu disse antes, a gente fez a nossa linha de base para um cenário onde a recessão é distribucionalmente neutra, quer dizer, você não tem um aumento na desigualdade. Caso houvesse um aumento na desigualdade, os números seriam um pouco maiores, mas ainda para quase todos esses grupos de países, ao redor de 1 ou apenas logo acima de 1, né, ou muito abaixo de 1, o que significa, mais uma vez, que que significam que a estratégia de imunidade de manada é basicamente uma estratégia dominada, né, nesses cenários. Você tem a mesma coisa para uma linha de pobreza única, né, a linha de pobreza de 1,90, em vez dessas 4 linhas de pobreza aqui, né? Então, esse é o ponto que eu estava fazendo antes, que dado que alfa não pode ser menos que 1, né, na grande maioria dos países, essa estratégia de imunidade de manada foi dominada por algum tipo de resposta, pelo menos, né? Pular isso. Falar bem rapidamente só de algumas limitações óbvias, né, desse nosso método e depois concluir bem rapidamente. Então, primeiro, o nosso tratamento de utilidade com uma função de renda, como eu já enfatizei, é bastante coarse, né? Você tem essa função em degrau da renda, o que significa que perdas de bem-estar vindas de perdas de renda que não implicam um cruzamento da linha de pobreza, quer dizer, ou o cara que já é pobre fica mais pobre, ou o cara que é não pobre fica mais, perde renda, mas não chega a ficar pobre, esses custos são ignorados, né? De certa forma, isso é simétrico, porque a gente também ignora qualquer custo de saúde que não leve à morte, né? Então, essa métrica de anos de vida e anos de pobreza implica um tratamento quase simétrico, digamos, de perdas de bem-estar, de renda ou de saúde que não impliquem cruzamentos das linhas de pobreza ou da linha de morte, por assim dizer, né? Note que os PYs aqui, os anos de pobreza, são uma consequência da crise como um todo, né? Não são consequências puramente da epidemia, nem das respostas, mas de tudo isso, né? Principalmente na seção 3, no cenário atual, né? Mas os anos de vida perdidos são uma consequência puramente da pandemia, né? Porque a gente está usando essas infection fatality rates da pandemia. O ideal teria sido usar dados de mortalidade excessiva, né? O fato de que, por exemplo, a pandemia, por fechar os hospitais, significa que gente que está tendo ataque cardíaco pode estar morrendo mais. Isso teria sido o ideal. A gente não tem esses dados, certamente não desagregados por idade para todos esses países. Então, para terminar, o que a gente pode concluir disso é que acho que a principal conclusão é simplesmente essa, que a pobreza, aumentos na pobreza são um fator de grande importância em termos das perdas de bem-estar da pandemia, né? Claro que a mortalidade é fundamental, mas o fato é que o efeito econômico, através do aumento de pobreza, é muito importante, seja qual for o seu valor de alfa, né? E isso é muito mais pronunciado nos países mais pobres.
Isso não quer dizer que a cura tenha sido pior do que a doença, né? Num cenário de não intervenção, as perdas seriam ainda maiores, né? Então, esse resultado simplesmente enfatiza o custo econômico da crise, mas não significa que o tipo de resposta de política tivesse que ser necessariamente diferente, né? Dito isso, o fato de que você tem esse gradiente dos custos de pobreza relativos ao custo de mortalidade muito marcados com relação ao PIB per capita sugere que algum tipo que a resposta de política ótima tem que ser meio diferente em países diferentes, né? O tipo de lockdown que você pode impor na Dinamarca talvez não seja o mesmo que seja ótimo na Índia, né? Essa é a minha conclusão. Então, vou parar por aqui. Muito obrigado a todos pelo tempo. Não sei se ainda há alguma pergunta. Muito obrigado, Chico. Excelente apresentação. Foi extremamente relevante, né? Sobre Covid. Enfim, vamos lá. Perguntas. Se tiverem perguntas, podem falar no chat ou levantar a mão. Deixa eu fazer mais uma. Então, vamos primeiro falar que é super legal o que vocês estão fazendo. Obrigado. E aí, pensando, quer dizer, meio que um follow-up daquele comentário que eu tinha feito antes, eu sei imaginar um cenário em que não vai ter vacina e não vai ter um tratamento bom, durante muito tempo. E aí, nesse cenário, você pode imaginar que, no final das contas, quer dizer, deixando de lado a possibilidade de uma saturação do sistema hospitalar, uhum. O número de mortes vai ser mais ou menos o mesmo, independente da política de lockdown que você fizer. A única diferença é que você vai ter uma substituição intertemporal, você vai deixar as pessoas morrerem mais cedo ou mais tarde. Acho que pensando nesse tipo de cenário é que, olhando o número de mortes em qualquer momento no tempo, potencialmente distorce muito as conclusões. Quer dizer, vai dar para fazer esse tipo de análise muito melhor daqui a um ano, vamos dizer assim. Não, com certeza. Quer dizer, isso aqui é quase uma análise ex ante, né? Porque você faz essa análise no momento do tempo em que a coisa ainda não acabou, né? O fenômeno ainda está ocorrendo e está ocorrendo em estágios diferentes ao longo dos países. Quer dizer, isso é óbvio, né? A gente tentou fazer essa contribuição agora, mas eu acho que certamente seria bastante interessante revisitar isso daqui a um ano ou mais, inclusive porque aí também outra coisa, veja bem, os nossos custos de pobreza aqui, eles são totalmente simulados, né? Então, quando a gente tiver dados reais das distribuições de renda ex post, assim como os de mortalidade, você vai ter você vai ter resultados muito mais críveis, né, por assim dizer. De acordo. Deixa eu aproveitar para fazer mais uma, que é só um detalhe. Você fez esses dois cenários aí de saturação e não saturação dos sistemas. Para isso, você pegou, de fato, dados do sistema de saúde de cada um dos países? Não, porque o que a gente tem são aquelas taxas de mortalidade específica por idade da China e da França. E aqueles dois papers, né, o Salye et al. E o Verity et al., eles têm também por idade quando a pessoa precisa ir para a UTI, o número de casos que foi para a UTI. Então, o que a gente faz é a gente usa as infection fatality rates da China para os países para os países em desenvolvimento, da França para os países ricos, e quando vai fazer saturação, você simplesmente muda aquele parâmetro, para dizer que todo mundo que foi para o hospital morreria. Todo mundo que precisa de UTI morreria. Tá? Então é um ajuste daquele MI, né, com base em dados reais, mas dados reais dos dois países para o qual a gente achou esses dados. Né? Porque um grande problema aqui é que a gente não tem a distribuição de fatalidades, né, a distribuição de mortes por idade para todos os países. Por isso, inclusive, aquela primeira subseção lá, onde eu mostrei 6 países para os quais a gente tinha aquilo. Né?
Para os outros, a gente tem que fazer esse suposto de que os dados são os da China e da Índia. Não as infecções como um todo, nem as mortes como um todo, mas a distribuição delas por idade são da China. Entendi. Mas aí, então, quando vocês pensam numa situação onde você, não sei se é o termo que vocês usam, tipo um laissez-faire, né? Onde você não tem nenhum tipo de lockdown. Você no simplesmente intervention. No intervention. Vocês simplesmente assumem que vai ter essa saturação do sistema hospitalar, por um lado, e assumem que não vai ter, por outro lado. Vocês não pensam em... Quer dizer, me imagino que você está na Suécia, por exemplo, né, para dar um exemplo que encaixe, que esse tipo de política tem uma probabilidade muito menor de gerar uma separação do sistema hospitalar do que em Bangladesh. Mas isso não é levado em conta, né? Não. Ou todo mundo tem, ou ninguém tem. Você poderia fazer uma distribuição de probabilidades, né? Mas aí você acaba tendo, sei lá, acho que a gente fez como a gente tem diferentes cenários, né? Com mudança na desigualdade, outro sem, um com saturação, outro sem, acaba você tendo um limite no número de cenários. Não, mas poderia fazer. Perfeito. Ok, bacana. Muito bom. Obrigado, Emanuel. Chico, eu creio que não temos mais perguntas. Ok. Então, como de praxe, vamos bater palmas para o Chico e agradeço, Chico, pela disponibilidade em estar apresentando o seminário da SBE. E aguardo todos vocês na próxima quarta-feira para o nosso último seminário dessa primeira leva de seminários SBE de Economia Aplicada. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço a todos e tenham uma boa semana.